cuidado amanhã, porque vai acontecer um evento decisivo para o Bitcoin, para as criptomoedas e para todos os ativos do mundo. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que andaram acontecendo nessa quinta-feira e que podem impactar o Bitcoin amanhã. Vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, a análise das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. Seguir a Aperio também lá no Telegram, porque lá, além das notícias, nós compartilhamos as nossas operações. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Bitcoin tá aí um dia que, vamos falar a verdade, né? Um dia difícil, tá? O mercado tá indeciso, ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Hoje na parte da manhã o Bitcoin estava subindo ali por volta das 11 horas da manhã, acompanhando o mercado americano, tá? Não tem muito o que falar em relação a isso. Ali no meio da tarde o Bitcoin caiu, porque o mercado americano também começou a cair, né? Não foi uma queda muito grande, mas ele chegou no 65, depois voltou ali para os 64.500. E agora no final da tarde, após o fechamento do mercado americano, ele resolveu seguir o caminho dele e subiu mais um pouco, batendo ali nos 65.700 dólares aí mais uma vez, tá? Tainan, padrões gráficos que temos aí no gráfico do Bitcoin. Pessoal, sinceramente, o gráfico do Bitcoin tá um gráfico difícil, tá? Eu venho falando nos últimos dias, não tá fácil, não tem muitos padrões aí sendo formados o tempo inteiro, tá? Aqui a gente tinha formado um topo duplo nos últimos dias ali, que era um sinal de reversão, né? O Bitcoin já bateu o alvo desse topo duplo. Se a gente fizer aqui a projeção para baixo, a gente vê que ele já bateu, acho que até mais, né? Já passou bem do alvo desse topo duplo. Essa é a verdade, tá? Agora, pessoal, assim, não tem um padrão novo aqui, mas uma coisa que está nítido aqui no gráfico de uma hora. Nos últimos dias, a gente entrou em uma tendência de baixa, tá? O topo duplo diz isso, né? E aqui pelo gráfico a gente fez também topo, depois um topo mais baixo que o anterior, depois um fundo mais baixo que o anterior, depois um topo mais baixo do que os anteriores, depois um fundo mais baixo do que os anteriores, né? E aí depois outro topo mais baixo do que os anteriores, depois outro fundo mais baixo que os anteriores. Agora o Bitcoin pode estar indo fazer ali um outro topo, tá? Mas o que eu estou dizendo para vocês é, infelizmente, o que a gente vê no gráfico do Bitcoin ainda são mais sinais de baixa do que de alta, quando a gente olha aqui só a sequência de topos e fundos, tá? Porque realmente, pessoal, a gente tem que olhar dessa forma, porque não tem um padrão definido aqui para a gente montar uma posição. Agora, uma coisa que está me chamando a atenção é o candle do gráfico diário, meus amigos. Se esse candle do gráfico diário fechar dessa forma aqui hoje, pode ser um sinal até interessante para o Bitcoin, tá? Pode ser um sinal de que ele pode vir a fazer um pivô de alta, né? Se a gente fizer aqui traçar uma retração de Fibonacci, a gente consegue ver que o Bitcoin ele está ali em aproximadamente 38% da retração de Fibonacci. Se a gente tirar essas sombras aqui, que estão muito grandes, né? A gente vê ali o Bitcoin em 38% da retração de Fibonacci, que é uma região de suporte e pode vir a servir para o Bitcoin fazer um pivô de alta, principalmente com esse candle aqui, tá? Então, assim, difícil porque a gente está vendo duas coisas. Ali no gráfico de uma hora a gente vê que a gente está em uma tendência de baixa nos últimos dias. O mercado americano, que dá a direção na maioria das vezes para o Bitcoin, está indo mal nos últimos dias. E o Bitcoin está dando uma possível sinalização aqui de um movimento de alta, de que ele pode fazer um repique aqui nesse ponto, tá? Mas gráfico do Bitcoin sozinho, ele não diz tanto, tá? A gente tem que olhar, pessoal, principalmente o mercado americano, porque é de lá que vem muito dos movimentos aí que acabam impactando o mercado de criptomoedas como um todo. E aqui no SP500, meus amigos, a gente vê que tá uma queda forte aí nos últimos dias, tá? Olhem só, isso aqui é o SP500 hoje, hein? Ali naquele horário, por volta das 11 horas da manhã, meio-dia, bolsas americanas subiram, depois caíram forte ali a partir das 2 horas da tarde, tá? E fecharam o dia com queda, né? Era para ser quase um dia de alta aí, mas mesmo depois daquela queda forte de ontem, galera, foi a maior queda do Nasdaq desde 7 de outubro de 2022. Mesmo assim, o SP500 ainda fechou mais um dia de queda, tá? Uma queda significativa aí. E eu tô falando aqui há alguns dias, tá, pessoal? A gente tem que ficar de olho nisso daqui. Será que tá vindo aí um novo movimento de realização nas bolsas americanas, principalmente na Nasdaq, né? Porque as empresas de tecnologia aí, as Big Techs da Nasdaq, puxaram essa alta ao longo do tempo. Desde o início de 2023,
que a Nasdaq sobe sem parar, principalmente por causa da narrativa da AI, tá? Da inteligência artificial, né? De que as empresas de inteligência artificial vão promover crescimento econômico, que essas empresas vão ter um faturamento aí extremamente elevado. E agora a gente chegou na temporada de balanços lá dos Estados Unidos e muitas das Big Techs não estão... os resultados às vezes até estão bons, tá? Mas as projeções futuras aí não estão agradando os mercados, tá? E pode ser que por isso muitos investidores que compraram aqui no início dessa subida ou no meio dessa subida estão no lucro, olham e falam, olha... agora a gente está vendo aqui essas Big Techs aí já não estão indo muito bem, né? A gente está vendo que elas têm umas perspectivas de menor crescimento daqui para frente. Sabe o que eu vou fazer? Tô com esse lucro aqui, eu vou vender, tá? E aí o pessoal começa a vender e começa esse despejo aqui na Nasdaq, que é o que puxou as bolsas americanas nos últimos 2 anos aí, pessoal. Nos últimos 2 anos foi um motivo de alta, inclusive o Bitcoin acompanha bastante a Nasdaq, tá? Que é essa bolsa de ativos de tecnologia. Afinal, o Bitcoin ele é um ativo de não sei se ele é uma commodity, um ativo, mas ele é um ativo de tecnologia, né? Então ele acompanha muito as bolsas americanas de tecnologia. Quando os investidores estão com mais apetite a risco, eles vêm para isso daqui, Nasdaq, ativos de tecnologia como criptomoedas, Bitcoin. E quando a gente começa a ter uma aversão a risco aqui, isso pode contaminar o mercado de criptomoedas, tá? Então a Tesla essa semana teve um resultado aí de balanço que não agradou os mercados. A Tesla caiu e em termos de gráfico, pessoal, eu vejo potencial para ela cair até um pouco mais, porque ela formou ali um topo duplo, rompeu ele para baixo, tá? E o alvo desse topo duplo aqui que a Tesla fez tá ali na região dos $200, tá? Então a Tesla, que agora está em 220, tem mais espaço ainda para cair. Então assim, eu não estou vendo a coisa muito boa para o Nasdaq, tá? Mas amanhã, meus queridos, a gente vai ter um evento macroeconômico decisivo que pode mudar isso daqui. E eu me refiro aos dados de inflação do PCI, tá? Mas antes eu vou falar dos dados que a gente teve hoje, que também não foram muito bons para o mercado, viu? Pessoal, hoje a gente teve revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos do segundo trimestre. A estimativa do mercado era que houvesse um crescimento ali de 2 nessa revisão. E foi revisado para 2,8, meus amigos, muito acima, o que estima que a economia dos Estados Unidos cresceu mais do que o mercado estava esperando aí no segundo semestre de 2024. Se a economia cresceu mais, talvez o Fed possa manter os juros mais altos por mais tempo, até que a inflação atinja a meta. Essa é a interpretação do mercado, tá? Se a economia cresce mais, ela gera inflação. Se ela gera inflação, o Fed tem que manter os juros altos. Então, esse dado de hoje mostrou economia forte e caiu naquela narrativa. Economia forte nem sempre é muito bom para os mercados, tá? Os pedidos iniciais de seguro-desemprego também vieram ali abaixo da expectativa. Tá, Tainan, como assim abaixo da expectativa? A expectativa era que 237 mil pessoas nos Estados Unidos precisassem recorrer aos pedidos por seguro-desemprego na última semana. Foram 235 mil, menos do que o esperado, que mostra o mercado de trabalho por lá um pouco mais forte, e não só menos do que o esperado, mas bem menos do que o da outra semana, que foi 245 mil, tá? Mas assim, pessoal, para mim esses dados aqui de hoje não são os mais importantes. Essa revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos, no mês que vem eles podem revisar isso aqui para baixo, tá? Não sei aí se isso aqui sozinho define muita coisa, mas o de amanhã, meus queridos, tem um potencial enorme de ajudar a gente a ter uma visão do que vai acontecer com as taxas de juros, tá? Para a gente ter uma subida nas bolsas americanas que estão caindo aí nos últimos dias, uma subida nas criptomoedas, no Bitcoin aí nos próximos dias, que é o que a gente quer, a gente precisa que o Fed comece a cortar juros, tá? E ele só vai fazer isso quando a inflação lá nos Estados Unidos atingir a meta, que é 2%. E, meus queridos, amanhã a gente vai ter a divulgação do núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se corta os juros ou não, tá? Então amanhã a gente vai ter um dado que ele não é decisivo, ele é extremamente decisivo. Se amanhã a gente tiver, atualmente o mercado está precificando corte de juros a partir de setembro, tá? Essa é a expectativa do mercado. Se chegar amanhã e esse núcleo do índice de preços PCI vier acima de 0,2, que é a projeção, preparem-se, tá? Porque a gente já está tendo o mercado americano corrigindo nos últimos dias. Se isso aqui acontecer, esse número vier acima de 0,2, 0,3, 0,4, vai sinalizar para o mercado o seguinte: olha, a inflação voltou a subir em junho.
talvez a gente não vai poder cortar juros em setembro ainda, talvez vai ter que ser mais para frente. E se você muda essa expectativa e joga para frente o cenário de corte de juros, os investidores falam, não, pera, então eu vou deixar o dinheiro mais um tempo aqui na renda fixa, porque está pagando muito bem a renda fixa. Quando o Fed começar a cortar esses juros, aí a gente tira o dinheiro da renda fixa e começa a alocar em renda variável, que é o que costuma fazer as ações e as criptomoedas subirem, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem. Amanhã, meus queridos, às 9h30 da manhã, eu vou atualizar lá no canal do Telegram essa informação, porque é de extrema relevância. Esse dado de inflação, ele vai definir aí o que a gente vai ter no mês de setembro, tá? Então, é muito, 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 muito importante. E, meus amigos, sabem por que isso é mais importante do que parece? Porque na próxima semana, a gente vai ter declaração do FONC, meus queridos. Semana que vem é a famosa semana da super quarta, né? A gente vai ter decisão de juros lá nos Estados Unidos. Provavelmente os juros vão ser mantidos, tá? Como já vem sendo mantidos há um tempo. O que o mercado vai estar atento vai ser no que o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, vai falar na semana que vem, depois desse dado que a gente vai ter amanhã de inflação. Tá? Se esse dado vier, por exemplo, acima, o mercado vai estar muito ansioso para ver o que ele vai falar, porque o mercado vai estar esperando que ele vai falar que não vai ter corte em setembro. Tá? Agora, se esse dado vier dentro do esperado aqui, 0,2 ou abaixo, como alguns dados, alguns meses aí até vieram, aí as coisas podem se animar e o mercado também vai ficar querendo saber se o Jerome Powell vai dar um sinal mais afirmativo de se corta juros em setembro ou não. Porque nas últimas aparições dele, quando ele era perguntado sobre corte de juros em setembro, ele falava que não ia dar sinais, né? Quarta-feira que vem é o grande dia e a gente vai saber isso. E a gente também tem que olhar a análise de sentimento do Bitcoin para ver o que está acontecendo. Indo aqui para análise de sentimento, meus queridos, a gente tem uma situação que, assim, tá complicado, né? Hoje o Bitcoin deu uma liquidada, aliás, ontem de noite, se eu não me engano, tá? O Bitcoin caiu forte, liquidou bastante gente ali que estava apostando na alta, tá? A gente vê até uma queda ali do long short ratio após o pessoal abriu posições ali apostando na alta, o mercado caiu, pegou a liquidação deles e depois mudou de direção, algo muito comum, infelizmente, no mercado. Isso acontece o tempo todo, né? E, meus queridos, o long short ratio andou caindo, tá, nas últimas horas. O Bitcoin está subindo nas últimas horas com o long short ratio caindo. Isso quer dizer o seguinte, o pessoal que está apostando na alta está saindo aí, talvez estejam fechando suas posições no lucro ou talvez estejam aí sendo liquidados, né? E, sei lá, tá, estão fechando suas posições por algum motivo. Mas assim, meus queridos, a gente não está tendo uma subida das pessoas apostando na alta, tá? Então, para mim, a gente tem que se perguntar se essa subida que o Bitcoin está tendo agora, ela é sustentável, tá? Porque a gente não está no momento muito certo, as coisas estão muito difíceis, no sentido que a gente tem muitas informações mexendo com o mercado, né? A gente tem a própria análise de sentimento, tá? As baleias sempre jogando o mercado contra a maioria, a gente tem os dados macro amanhã, que são extremamente relevantes, a gente está tendo a temporada de balanços agora lá nos Estados Unidos, que está sendo muito relevante também do ponto de vista das Big Techs, que o Bitcoin acompanha bastante. A gente está tendo eleições nos Estados Unidos, que cada dia sai uma notícia diferente, cada dia aparece uma surpresa. Quando aparece notícia favorável ao Trump ganhar, o mercado sobe. Quando aparece notícia dizendo que ele tem menos chance de ganhar, o mercado cai. A gente tem a Mt. Gox vendendo e devolvendo para os bitcoins para os credores, o que costuma provocar queda quando saem notícias de movimentações de carteiras deles. Tá? Então, assim, a gente está num cenário que é extremamente difícil de operar. A gente está num cenário que a gente tem milhares de variáveis ao mesmo tempo influenciando o mercado. Tá? Então, Tainan, tá subindo e tal, mas eu não confiaria muito nessa subida aqui do Bitcoin, que bateu até 66 mil dólares agora, tá? Não confiaria muito nisso, não. Para mim, isso aqui tá um pouco difícil. Se você está surfando essa alta, meu conselho é que você suba seu stop para o preço de entrada e não fique esperando grandes movimentos maravilhosos, porque o mercado ele tá muito traiçoeiro ultimamente, tá? Quando a gente vai aqui para High Block, a gente vê que nos últimos dias o Bitcoin pegou bastante liquidez que estava ali na região dos 64 mil dólares. O pessoal estava abrindo posições aí compradas nos últimos dias, ultra alavancados, o Bitcoin foi lá e buscou. Mas aqui na High Block, pessoal, eu tenho uma visão um pouco diferente, tá? Tá começando a formar bastante liquidez
ali na região dos 68.600 agora. Será que o Bitcoin vai buscar aquela liquidez? Será que as baleias vão mover o Bitcoin naquela direção, tá? A gente tem liquidez abaixo, acima, tem liquidez de todo lado, mas o ponto que a gente tem mais liquidez concentrada agora é na região ali entre 68.600 e 69 mil, tá? Essa região aqui é a região que está surgindo liquidez aí. Nos últimos dias, com essa queda do Bitcoin, as pessoas estão começando a abrir posições vendidas. E geralmente, quando as pessoas abrem posições vendidas, o que acontece? As baleias jogam o mercado contra essas pessoas, tá? Então, existe a possibilidade. Por isso que eu falo com vocês, pessoal, tá muito difícil. Tá? O mercado tá dando muitos sinais divergentes. A qualquer momento pode sair uma notícia que provoca uma movimentação inesperada aqui, tá? E a gente não pode deixar de falar da Ethereum, que tá caindo forte nos últimos dias, após aí os ETFs terem sido iniciados, iniciaram, né, as operações de ETFs na bolsa lá dos Estados Unidos, tá? E a Ethereum não tá performando bem. E isso aqui é uma coisa que a gente avisou nos últimos dias aí, tá? Avisei na live, inclusive, na segunda-feira. Eu falei, me perguntaram lá na live, né? Tainan, esses ETFs de Ethereum, qual vai ser o impacto disso? Igual eu falei, tá? O mercado costuma subir na expectativa e cair no fato. O famoso compra no boato, vende no fato. Igual aconteceu com o ETF de Bitcoin, igual sempre aconteceu na história do mercado. O mercado, ele especula esses eventos. Depois que acontece, o mercado não tá nem aí, tá? Ontem a gente tinha desenhado aqui um topo duplo no gráfico da Ethereum, né? Um padrão que normalmente indica reversão de tendência, tá? E a Ethereum rompeu, tava rompendo na hora aí que a gente fez a análise, né? Eu falei, pessoal, a Ethereum tá com alvo abaixo aí, tá? Lá na região dos $3.200 aproximadamente. Agora eu não lembro o valor exato que eu falei, tá? Mas aqui da projeção que eu fiz agora, $3.240. A Ethereum foi até um pouco abaixo, bem abaixo, né? Ela foi lá nos $3.100. E é normal, tá, pessoal? Quando o mercado está caindo, é normal a gente ter uma queda. Se a gente fizer uma projeção aqui mais arrojada, porque eu fiz uma projeção bem conservadora, né? Mas uma projeção mais arrojada teria um alvo lá nos $170, tá? Então, a Ethereum bateu o alvo, tá? Agora, a Ethereum chegou aí numa região que, historicamente, pelo menos em 2024, tem sido uma região de suporte, que é essa região aqui entre 3.100, né, e a região dos 2.800, tá? Essa região aqui tem segurado a Ethereum nos últimos tempos, e a Ethereum agora chegou nessa região, tá? Então, assim, montar uma posição short na Ethereum agora, só se a gente tiver aí dados macroeconômicos amanhã que façam a gente ter a visão de que as bolsas americanas tendem a continuar caindo forte, tá? Porque aí, se as bolsas americanas começam a cair mais, a Ethereum tende a cair também, tá? Então, assim, para mim, a Ethereum chegou numa região de suporte aqui agora. Eu não acho que não compensa mais shortar. Não é impossível ela cair mais, ela poderia cair até a região dos 2.850 ali. Não, seria algo aí plausível, tá? Mas é uma aposta que já se torna arriscada, tá? Até porque a gente não sabe como vão vir os dados de amanhã. A gente tem que falar também de outras criptomoedas importantes aí do mercado, né? Uma delas é a BNB, que estava ali formando um padrão altista. E, meus amigos, como eu disse ontem, tá? A BNB já entrou em tendência de baixa. Aquela flâmula que estava projetando a BNB nos $630 já foi embora, tá? E eu já não acreditava nela ontem. Depois dessa queda aí de hoje, eu acho que ela foi mais descaracterizada ainda, tá? Então, BNB agora, por enquanto, sem nenhum padrão gráfico novo aí, tá? Muito claro para a gente fazer uma operação, né? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Solana. Solana é extremamente importante nesse momento, porque provavelmente o próximo ETF a ser lançado no mercado vai ser de Solana, tá? Solana bateu o alvo do fundo duplo que a gente comentou nos últimos dias, e agora, meus amigos, que bateu o alvo, quem tem Solana aí em trade vai ter que ficar ligeiro, tá? Porque ela formou e rompeu para baixo aqui um topo duplo, que é um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, né? Quando a gente olha aqui no gráfico da Solana, a gente vê aqui que a Solana está aí fazendo esse movimento e o alvo dela está na região dos $160. Então ela chegou a 165, mas assim, tá dizendo aqui que ela pode estar revertendo, tá? Então tomem bastante cuidado aí, vocês que estão aí posicionados em Solana, porque o gráfico dela está indicando que ela pode de novo iniciar um movimento aí para baixo, tá? Então fiquem de olho. Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar nesse momento é a Matic, né? Matic estava ali com uma cunha ascendente com alvo lá nos 40 centavos de dólar, né?
Hoje ela chegou a 49, tá? E mesmo com o mercado dando essa virada agora de tática, o Bitcoin, ele tá até subindo aí em torno de 1%, que não é muita coisa, né? Mas voltou para 66, a Matic não tá conseguindo performar, tá? A Matic rompeu para baixo um triângulo, uma cunha ascendente, né? Com alvo lá nos 40 centavos, tá? Então, para mim, a Matic segue aí com um grande risco de cair ali para os 40 centavos de dólar, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de atualizar é a ADA Cardano, moeda importante. Bateu também o alvo do topo duplo que ela tinha formado. Ontem no vídeo eu tinha falado, galera, Cardano formou um topo duplo, tá? Um padrão de reversão de tendência com alvo lá nos 38 centavos de dólares. E hoje ela fez exatamente isso. Ela foi lá nos 38 centavos de dólares, que era o alvo do nosso topo duplo. E agora que bateu o alvo do padrão, esfria um pouco a queda, tá? No sentido de que, geralmente, quando uma ativo ele bate no alvo, aquelas pessoas que estavam posicionadas, muitas vezes fecham suas posições e o ativo tende até mesmo a ir na direção contrária. Ou, no mínimo, parar de cair, tá? Ou ter menos força na queda. Então, Cardano, por enquanto, não temos padrões novos, tá? Já bateu o nosso alvo ali nos 38 centavos. Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a Chainlink, que é uma moeda importantíssima no mercado de criptomoedas. Tá? Ela tinha formado um topo duplo ontem, pessoal. Ela já tinha batido o alvo ali da cunha ascendente, né? O alvo desse topo duplo tá ali na região dos 12 dólares. Tá? Ela chegou ali a 12,40, então ela não bateu ainda o alvo completo. Lembrando, pessoal, a Chainlink ela tá na corda bamba, tá? Se ela passar para baixo dos 12 centavos ali com força, ela vai estar formando um ombro, cabeça-ombro com alvo no 7. Então tem que ficar de olho aqui porque não tá legal. A Avax está numa situação parecida, né? A Avax também tem um ombro, cabeça-ombro, e no caso da Avax ela já rompeu para baixo. O alvo para ela tá lá nos 13, tá? Então a Avax aí tá com uma carinha de queda que não tá legal, né? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a XRP, tá? Ou Ripple, né? XRP é uma moeda aí extremamente importante no mercado, tá? Talvez ela pode ser uma das próximas aí a ter um ETF listado em bolsa nos Estados Unidos. Hoje ela está caindo em torno de 3%, que não é uma queda absurda, né? 3% de queda para criptomoeda é algo bastante suave até, tá? Mas ela parecia estar formando ali um triângulo simétrico ou flâmula com um alvo bem generoso, no caso aqui lá nos 80 centavos de dólares. Ela parece estar fazendo pullback, mas assim, pessoal, o que eu falo com vocês é, se o mercado cair, a XRP cai também, tá? Então não adianta ela ter um padrão altista se o Bitcoin começar a cair. Eu acho que vai depender muito aqui do Bitcoin e dessas notícias de ETF aí sobre XRP, Solana, para ela conseguir ter uma performance legal aí, tá? Porque do jeito que tá aqui, tá um pouco duvidoso, né, pessoal? Temos que falar em palavras claras, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a Polkadot. Polkadot, o pessoal falou que eu não dei esquecendo dela e tá? Uma moeda muito importante no mercado de criptomoedas, tem um ecossistema muito relevante e eu andei esquecendo dela, tá? Ela parece ter rompido para baixo aquele triângulo simétrico que ela formou, tá? E o alvo tá lá nos 4 dólares. Então, meus queridos, Polkadot pode voltar nos 4 dólares, o que pode ser uma coisa muito interessante aí, né? Porque a Polkadot já teve topo histórico lá na região dos 54, tá? Se ela voltar a 4 dólares aí, a gente tá falando de uma moeda que pode dar 10x, tá? Então, pode ser interessante aí pensando em bull market. Então, fiquem de olho aí na Polkadot, porque ela tá bem esquecida em comparação com as outras. Inclusive, até eu vinha esquecendo aí de falar da Polkadot, tá? Tem que falar aqui também, pessoal, da Dog, tá? Aqui o pessoal andou falando, Tainan, teve queima de Dog, fala da Dog aí. Pessoal, Dog pra mim é tendência de baixa desde que ela fez aquele ombro, cabeça, ombro. Ela chegou a formar ali uma possível cunha ascendente, né, descendente, um padrão altista e tal, mas no geral ela reverteu, tá? A Dog teve a hype dela, mas não fiquem se apegando a meme coins, porque meme coins não tem fundamentos, meus queridos. O pessoal pampa ela, né, os desenvolvedores promovem ela para ela subir, na hora que ela sobe eles despejam em cima do pessoal que está entrando, porque geralmente o pessoal entra quando ela já está mais cara, tá? E a Dog para mim já bateu o alvo desse ombro, cabeça, ombro, está nesse alvo, mas ela parece estar fazendo novos padrões baixistas agora, tá? Se você olhar aqui, olha isso daqui, pessoal, olha isso daqui, tá? Sério, olha mesmo o que está acontecendo aqui com a Dog. Parece estar formando um triângulo descendente, um padrão de continuação da tendência de baixa, tá? Se a Dog seguir caindo aqui abaixo desse preço em que ela está e romper para baixo esse triângulo descendente, o alvo para ela está lá na região dos 0,001, tá? Então isso aí representaria uma queda
de aproximadamente mais 60%, 65% de queda. Ela poderia voltar para o preço em que ela estava no pior momento dela em maio. Tá? Então, cuidado aí com essa dog, que ela foi queimada o supply, muito cuidado com esse tipo de coisa, meus queridos, porque os desenvolvedores soltam essas notícias aí para eles poderem despejar, tá? A comunidade tem que ficar muito esperta. Eu não sei muito bem por que eles estão queimando o supply dela, tá? Mas tem que ficar esperto, porque as notícias no mercado, elas muitas vezes, principalmente no mercado de criptomoedas, notícias internas, elas normalmente têm um efeito contrário, tá? Então, fiquem atentos nisso. No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal no Telegram. Não deixem de seguir, o link vai estar embaixo. Desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.